Bom, a relaxação, pessoal, a gente já tinha comentado anteriormente, ela vai ser um efeito que o que que acontece? O cabo ele perde tensão quando ele fica sujeito a uma deformação constante, tá? Isso que é a relaxação, tudo bem? Relaxação não é aplicar força e o cabo relaxar, não. Você aplica força, estira o aço, deixa ele lá paradinho, estirado, e aí ele vai afrouxando ao longo do tempo. Isso que é relaxação, tá? Geralmente, pessoal, os ensaios de relaxação a gente faz uma temperatura de 20 graus Celsius. Mas se você está em estados ou países que atingem maiores temperaturas, isso tem que ser considerado. O que acontece? A relaxação, como a gente viu, né, ela é em torno, tá, para baixo a relaxação de 3,5, né, por cento de perda. Mas se você tem temperaturas elevadas, pode ser que este valor seja atingido mais rapidamente, tá bem? Ou seja, a gente faz um ensaio geralmente considerando 1000 horas, tá? Então em 1000 horas você pode atingir, por 60 graus Celsius, você atinge lá já aquele limite, tá. Então é interessante destacar isso, tudo bem. Por isso que altas temperaturas é uma coisa muito complicada para o concreto protendido, tudo bem. Não somente para o concreto protendido, mas para os outros materiais, porque o concreto protendido a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é um material que a gente está trabalhando com forças muito elevadas, tudo bem. Outra coisa interessante, né, eh tanto as propriedades mecânicas do aço, quanto as do concreto, elas variam muito se você tem altas temperaturas. Uma situação, por exemplo, de um incêndio, tá. E o que que acontece? Quando há uma elevação muito grande da temperatura, a relaxação ela é atingida mais cedo do que aquelas 1000 horas que eu conversei com vocês, tá bem. E um aumento exagerado, tá, nessa temperatura, vai depreciar drasticamente as propriedades dos 2 materiais, tudo bem? E o contrário também é verdadeiro, tá? Em regiões que onde está muito frio, você tem uma retardação, tá? É retardado esse efeito, né, eh, de temperatura. Então aqui está um exemplo, né, do modo de elasticidade quando você tem aí a temperaturas superiores a 200 graus Celsius. O modo de elasticidade, por exemplo, ele cai 30% em 500 graus Celsius, por exemplo. Ou seja, o material fica muito mais elástico. O alongamento também, né, quando você supera ali 200 graus, você já começa a ter perdas, né, tá, então isso tem que ser considerado. E também aqui, né, na parte de resistência, tudo bem? Então o concreto, tanto o concreto quanto o aço, a partir de 200 graus Celsius, você já começa a ver decaimento, a partir de 400 graus Celsius, você tem ali 50% da sua tensão, né, ou seja, para o concreto, se eu não me engano, é um valor parecido aí também, tá. E aqui é interessante, né, resfriamento, ó, você tem um aumento da temperatura. Quer dizer, uma diminuição da temperatura, aumento da resistência, tá. Só que também, né, você vai ter aqui um aumento da rigidez do cabo, tudo bem, então isso tem que ser considerado. Corrosão é uma coisa outra muito importante que a gente fala, pessoal, por quê, né, eh, a corrosão ela, como a gente já falou lá em disciplinas anteriores, ela é uma tendência natural dos materiais que têm composição de ferro, tá. Por quê, né, o ferro ele é um processo, o aço, por exemplo, é um processo, é feito um processo químico, físico-químico, que gasta-se muita energia para fazer a liga, né. Então, por entalpia, a corrosão ela é um processo que é um retorno disso, né. O aço ele vai tendendo a perder, né, energia para o meio e se transformando lá em ferro, no caso o hidróxido de ferro com corrosão, tá. Então naturalmente vai acontecer, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a inibição daqueles fatores que vão provocar corrosão, por exemplo, oxigênio, tá, e ciclos de umidificação. Por isso que a gente tem sempre, isso vai ser falado aqui em parâmetros de projeto, mas sempre tem que pegar os nossos cobrimentos mínimos, né. Por quê? Porque o concreto, ele é um material altamente alcalino, né, ele está com 14, 13, 14, de pH. E quando o concreto está altamente alcalino, né, ele consegue fazer com que o aço não sofra corrosão, né. Então isso é uma coisa extraordinária. Por isso que a gente tem que respeitar sempre os cobrimentos mínimos. Agora, no caso do concreto protendido, pessoal, a gente tem que ter muito mais cuidado. Por quê? A corrosão, ela é acelerada, tá bem, quando o seu elemento está sob tração. É meio estranho isso, mas alguns estudos já observaram isso, então quando você tem um concreto protendido, se eles estão no mesmo ambiente, com a mesma classe de agressividade, a corrosão ela é a mais agressiva, ela atinge mais rapidamente o concreto protendido que o concreto armado.
Por isso que os limites de qualidade de material e qualidade de projetos são superiores do concreto protendido, tá bem? Então aqui, ó, os aços geralmente da pré-tração, com aderência, eles geralmente não têm bainhas metálicas, né, nem bainhas plásticas e tal. Então esses elementos eles têm que ter muito cuidado, tá bem? Então eles geralmente eles são feitos com maiores critérios para classes de agressividade ambiental, tá? Outra coisa interessante, né, a fadiga, né? Os aços de proteção também eles vão ter maior fadiga. Então por causa disso, eles vão ter comportamento muito mais frágil sob determinados tipos de tensões, tá? A sensibilidade, ela varia com o tipo de aço, e você tem aços com ligas, né, que tem maior resistência à corrosão. Por exemplo, quando você adiciona aí manganês, zinco, ouro, enfim, são aços de maiores resistências, e isso a gente vê lá na matéria de dimensionamento de estruturas metálicas. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque o que a gente quer é garantir os cobrimentos mínimos, tá? E outra coisa interessante é o seguinte, né? O concreto protendido, como a gente falou anteriormente, como ele induz um estado de compressão, você acaba inibindo, tá, o processo fissurológico da peça. Então, se você inibe a formação de fissuras, é muito provável que você tenha um concreto que vai ter maior durabilidade, porque as fissuras são portas de entrada para agentes agressivos, né, como água, sais, enfim, que são agentes, né, da corrosão. E a qualidade do concreto, naturalmente, ela é imprescindivelmente importante para a manutenção, né, do concreto protendido, né, para que ele sofra menos corrosão ao longo da sua vida, tá? Bom, os cabos, né, devem ser armazenados sempre de forma adequada, tá bom? Evitando o máximo de contaminação. Evitar de utilizar redução de pH, né, como alguns aditivos do concreto, justamente por causa da alcalinidade que a gente já falou, tá? E a boa execução, pessoal, por isso que a gente precisa sempre de engenheiros em canteiro de obra, né, com boa qualidade e tal, é justamente para a gente conseguir aumentar a qualidade, né, e a durabilidade desses elementos, né, pelo menos garantir a durabilidade mínima, né, tá bem? E naqueles casos onde há a injeção de bainha, tá bem? Que pode haver a produção de bolhas, é sempre importante refazer, né, e verificar esse procedimento. Aqui são alguns exemplos de corrosão em pontes, tá, pessoal? Conseguem ver aqui, eu não sei nas fotos, ficaram muito boas, mas nitidamente, né, bainhas, não tem mais bainhas, né, só tem as nossas cordoalhas, e as cordoalhas aqui estão bastante corroídas, ou já em estado de ruptura, enfim. Então isso daqui é péssimo, né. Geralmente tem que se fazer um processo de reforço muito grande, com proteção externa aqui, às vezes vale mais a pena até demolir a estrutura, né, e refazê-la, tá. Isso aqui é um exemplo 2, eu não vou fazer com vocês, mas é um exemplo tirado do livro do Schuch, que ele basicamente calcula, né, as tensões nas fibras, né, com base nas tensões aqui de uma laje alveolar, tá. Vale a pena quem quiser fazer isso, tá no capítulo 3 do livro do Schuch, tá bem? Vou interromper aqui para não ficar muito longo.